Olha aí, meu amigo, o senhor Armínio Fraga, sim, aquele Armínio Fraga que a gente conhece muito bem, um dos muitos que fizeram o L com gosto em 2022, afirma agora que o Brasil está na UTI. Pois é, e depois eu que sou alarmista, não é mesmo? A gente está falando disso aqui há um bom tempo. E ele pediu arrego, pediu ajuda para o Gabriel Galípolo, o meu xará, para que o Gabriel Galípolo interceda junto ao governo Lula para consertar a questão fiscal. Pois é, Armínio Fraga chegou a esse nível, a esse ponto de fato. E ele não está falando nenhuma mentira aqui. Essa não é a questão. Que o Brasil está na UTI é evidente, é algo gritante. E que talvez o Gabriel Galípolo entenda isso melhor que o restante do governo, também é algo fácil de perceber. O que é difícil de entender mesmo é por que esse sujeito apoiou o Lula lá atrás, achando que o Brasil seguiria um rumo diferente do que o Brasil está seguindo agora, que todo mundo já sabia que seria exatamente o que está acontecendo. Isso foge completamente à minha compreensão, mas vamos conversar aqui sobre esse tema. Só que antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, o Armínio Fraga aqui, que já foi presidente de Banco Central e tudo mais, participou aqui no seminário do Instituto de Estudos de Política Econômica Casa das Garças, no Rio de Janeiro. Fez um seminário hoje mesmo, quarta-feira, dia 13 de fevereiro, dia que eu estou gravando este vídeo. Aliás, ontem, né? Hoje é quinta-feira, dia 13. Ontem, dia 12, ele falou o seguinte: Armínio Fraga, um cara da época do FHC, mas que fez o L com gosto, conforme eu falei, afirmou o seguinte aqui, falando com o Gabriel Galípolo, que estava lá, né, participando desse evento e tudo mais, e é o presidente do Banco Central hoje. Então ele disse o seguinte: você, como uma pessoa de confiança das altas autoridades do nosso país, talvez possa convencê-las de que não tem mágica e que isso aconteceu e que isso que aconteceu até agora foi muito bom, o desemprego está baixo, é um sonho, mas agora a festa meio que acabou, não é um problema de comunicação. Pois é, aquela história sempre que o governo pontua. Não, porque a economia está muito boa, o Brasil está muito bom, a gente só não consegue comunicar isso ao povo brasileiro, o povo que não percebeu a maravilha que o Brasil está. E aí o Armínio Fraga falou que não é problema de comunicação isso aí, a realidade tá para todos verem. Deu aquela assoprada primeiro, obviamente, né? Falando da questão do desemprego, que já foi tópico aqui no meu canal, um ponto bastante sensível e bastante questionável, principalmente dados recentes disso aí, de 2024, eu já falei aqui em outras oportunidades, mas depois ele bateu, né? Falou que a festa acabou, a festa da gastança, da bonança daquele crescimento do PIB via gastos econômicos. Isso aí não existe mais, né? Então, ele segue dizendo aqui que o Banco Central não faz milagre. Sei que é difícil comentar, mas precisa acontecer. Eu considero que o paciente está na UTI. Não precisa nem entrar nas discussões sobre dominância fiscal, isso é muito acadêmico. O mix macro precisa mudar e eu acho que isso não parece estar na agenda, né? E aí o Gabriel Galípolo respondeu falando o seguinte, né? Que existe o limite, né? Do que cabe a ele enquanto uma autoridade monetária ou chefe de uma autoridade monetária, que é o Banco Central, falar, né? Ele tem que ter o equilíbrio do que pode falar enquanto ocupando esse cargo aqui, até para não deixar as opiniões próprias dele acabarem se sobressaindo. E eu não sei se as opiniões próprias dele são muito boas não, né? E ele falou o seguinte, que o papel dele é aplicar o remédio da política monetária para arrefecer a inflação, né? E aí é algo que o mercado avalia também, não tem muito problema em relação a isso aqui. E aí ele falou o seguinte, né? Que não dá para ele, enquanto chefe de autoridade monetária, ficar endereçando tanto esses temas, esses tópicos para o governo Lula. Não dá para ele interferir nisso aí. Até porque a tal da autonomia do Banco Central é uma via de mão dupla. Nem o governo pode interferir no Banco Central, nem o Banco Central pode interferir no governo. E toda essa questão fiscal, uma questão orçamentária, portanto,
é algo que parte do governo aprovado pelo Congresso Nacional é do mundo político, não é do mundo técnico, que em tese o Banco Central é. Não tem muito o que o Gabriel Galípolo possa fazer. Portanto, você imagina ele argumentando com o Lula a esse respeito? Ah, mas ele pode falar com o Haddad. Pode falar com o Haddad, mas o Haddad já sabe de tudo isso. Que o Brasil está indo para as cucuias, que toda a questão fiscal está muito deteriorada, está muito prejudicada, que isso vai expandir a dívida brasileira, até mesmo no curto prazo, fazer essa dívida sair de controle, que vai ter um preço muito grande para o Brasil, um preço em matéria de juros, um preço em matéria de inflação, de depreciação da nossa moeda, mais do que já está acontecendo. O Fernando Haddad está careca de saber disso, só que ele não consegue passar isso para o Lula, ou pelo menos convencer o Lula da necessidade de tomar alguma providência nesse sentido. O Lula falou claramente que da parte dele não vai ter ajuste fiscal nenhum. Isso que o Lula falou, não vai ter mais nenhum ajuste fiscal. Ou seja, esse é o cara que está governando o Brasil. E não tem Gabriel Galípolo, não tem Fernando Haddad e não tem Armínio Fraga que mude a cabeça do Lula nesse sentido. Ou seja, não adianta nada falar que o Brasil está na UTI, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo para melhorar, para o Lula se reeleger. Eles usam até esse argumento, né? O Pércio Arida gosta de falar isso. Outro que fez o L com gosto e tá todo assustadinho agora com o governo Lula. Ele falou, né, o grande motivo ali para, de fato, melhorar a economia brasileira é para evitar que o Bolsonaro volte ao poder. Basicamente, essa é a preocupação do cara. Mas não adianta nada falar isso aqui, porque o Lula não tá nem aí para essas análises. Essa turma aqui do mercado financeiro, o Lula já usou esse pessoal para o que queria. Não foi assim com o Henrique Meirelles, né, o grande expoente disso? O cara que deu as mãos pro Lula no segundo turno, tirou aquela foto patética com o Lula, achando que ia papar o Ministério da Fazenda, provavelmente. Deu com os burros na água, é claro, é óbvio que isso iria acontecer, e saiu do governo, da base do apoio do Lula muito cedo, dando tchau e boa sorte para vocês, porque o Lula dilmou. Mas todo mundo sabia que o Lula ia fazer isso, e sabia desde o princípio, desde o começo, desde a campanha eleitoral, porque o Lula nunca fez questão de esconder que continuaria repetindo a fórmula fracassada do passado. Alguns insanos fizeram aí, né, todo aquele jogo mental de se enganar e de tentar enganar os outros de que o Lula iria seguir uma política fiscal robusta, uma política fiscal controlada, quando ele nunca fez isso na história. Eu não entendo até onde o ódio ao Bolsonaro levou essas pessoas do mercado financeiro, da Faria Lima, ex-chefes de Banco Central, ex-ministros da Fazenda, a acreditarem no Lula, a se convencerem de que o Lula realmente iria melhorar o país no aspecto econômico, que a economia estava ruim no governo Bolsonaro, vai ficar muito melhor com o Lula. O que esse pessoal tinha na cabeça? Olha o que está acontecendo no Brasil hoje. E, gente, como Armínio Fraga, tem grande culpa nessa história. Eles ajudaram a cimentar o caminho para que o Lula vencesse as eleições. Eles fazem parte daqueles 2% que foram um diferencial, 3% que foram um diferencial nas eleições de 2022. Aquela galera isentona que optou por um ex-condenado, um cachaceiro, um cara que quebrou o Brasil no passado, para que esse cara voltasse ao poder novamente. O que esse povo tinha na cabeça, eu não sei. Agora ficam aí chorando as pitangas, implorando para o Gabriel Galípolo fazer o impossível, que é convencer o Lula de não ser o Lula. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.